Bom, para quem viu o último vídeo sabe que eu falei tudo sobre a Fundação SCP numa introdução mais moderna. Pois então, aqui falarei sobre as classes de objetos explicadas. Vou falar de todas, principalmente as que estão na Wiki ou que estão no site principal. Qualquer outra classe que não estiver atribuída que vocês falarem nos comentários, não estão na Wiki, beleza? Bom, no último vídeo eu fiz uma breve resumida no que foi tratado nas classes do objeto. Falei da Safe, da Euclid, da Keter, do Thaumiel e da Neutralizado. Pois tem muitas outras classes de objetos que são sim usadas pela Fundação SCP, só que são menos utilizadas e poucas pessoas conhecem. Pois então, bora lá. Classes primárias. Safe. Anomalias de classe Safe são aquelas que não possuem um procedimento ou um método específico para contê-las. Elas podem ser contidas simplesmente deixando-as sozinhas. Isso não significa necessariamente que a anomalia não seja perigosa. É que é só muito fácil de contê-la, mesmo ela sendo uma anomalia de alto risco. Euclid. Anomalias dessa classe são imprevisíveis e não possuem um método específico de contenção. São aquelas que não se sabe do que ela é capaz de fazer, mesmo sozinha ou acompanhada de funcionários classe D. A anomalia pode fazer um feito novo e talvez uma pequena falha de segurança pode fazê-la escapar. A maioria dos SCP são dessa classe. Keter. Essas sim são anomalias que são difíceis de conter, exigindo um enorme dispêndio de seguranças e métodos especiais de contenção. A anomalia tenta escapar de sua célula de contenção quando não é percebida ou tenha algum tipo de meio anômalo que a faz o tempo todo sair do local. Anomalias que transportam, anomalias meméticas ou apenas sabendo a informação dela é o suficiente para causar uma brecha de contenção. Thaumiel. São SCPs que têm o poder de restaurar a humanidade ou conter outros SCPs. Isso não significa que um SCP classe Thaumiel não seja perigoso. Raramente a Fundação usa SCPs para conter outros SCPs. Só são usados quando alguma anomalia perigosa escapa ou em algum cenário apocalíptico podem ser relevantes e usadas pela Fundação. Bom, aqui eu vou dar uma opinião sincera sobre as classes primárias, então bora lá. Safe. Bom, o que falar dessa classe é meio difícil e fácil, na real. Bom, anomalias da classe Safe são... A maioria podem ser perigosas, só que é muito fácil contê-las. Só que a maioria que eu vi no site são anomalias fofinhas ou anomalias só... tipo, sem graça mesmo, tipo nada demais. Euclid. Essa aqui eu gosto um pouquinho mais. Euclid são aquelas que não... tipo, a gente não sabe muito direito o que ela pode fazer ainda. Tipo, se ela pode mudar de local ou fazer alguma coisa, tá ligado? Euclid é a do meio, tá? É a perfeita. Keter. Essas aqui também são uma das perigosas, né? Que nem contidas algumas são, mas Keter, essas anomalias aqui são bastante, né? Preocupantes. E Thaumiel. Thaumiel eu acho essa classe interessante, porque tipo, SCPs que contêm outros SCPs, tipo, lutam contra outros SCPs ou eles oferecem alguma relevância para a Fundação, esses sim eu achei interessantes. Classes medianas. Apollyon. São anomalias que não são contidas, pois têm o poder de causar um cenário apocalíptico da classe K. A Fundação evita o máximo de contato possível com SCPs classe Apollyon. Alguns registros mostram que a Fundação exige um esforço massivo para controlar tais SCPs Apollyons. Arconte. Anomalias dessa classe são teoricamente possíveis de conter, só que a Fundação opta por não contê-los. Esses SCPs podem fazer parte da realidade consensual, que podem ser difíceis de se conter ou podem ter efeitos diversos se colocarem em contenção. SCPs dessa classe não são incontíveis. O que difere essa classe é que a Fundação não opta por contê-los. Cernunnos. Anomalias da classe Cernunnos poderiam ser contidas funcionalmente, mas por razões logísticas e éticas, a Fundação optou por não contê-los nesse momento. A anomalia parcialmente pode ser contida e ocultada do público, mas os custos de contê-la completamente são considerados superiores aos benefícios. Ticonderoga ou Ticonderoga. Essa classe é meio difícil de falar o nome dela, então eu vou falar só de Ticon.
beleza? Anomalias dessa classe são, teoricamente, que não precisam ser contidas, embora semelhantes à da classe Arconte, só que no sentido de que sua contenção é desnecessária. Algumas anomalias da classe Ticon se distinguem por não serem contíveis, considerando o conhecimento e os recursos atuais da Fundação. Isso pode ser devido à sua ocorrência generalizada ou ubíqua na Terra. Apesar de o público em geral desconhecer sua existência ou natureza anômala, embora a classe Ticon também inclua anomalias extraterrestres além do alcance atual da Fundação. Apollyon. Bom, essa classe aqui, Apollyon, eu acho o nome dela bem legal para falar de começo. E algumas anomalias da Apollyon têm ideias bem interessantes, tipo uma outra dimensão, tipo uma criatura que vive no espaço, tipo a Fundação não pode contê-los. E esses cenários apocalípticos da classe K eu expliquei no vídeo anterior, né, da introdução moderna à Fundação. Eu achei eles bastante interessantes, tipo não tão exagerados assim, mas às vezes são bons. Bom, né, essa classe Arconte, eu achei essas anomalias aqui um quanto tanto curiosas, né? Anomalias que dessa classe que não podem ser não tem como contê-las, né? Tipo, como é que tipo, contê-las, tipo, acho que a Fundação tipo não contém elas, né? Não quer conter elas, né? Por motivos éticos aí, né? Bom, Cernunnos, essas anomalias aqui, elas tipo podem ser contidas, mas por razões logísticas e éticas, a Fundação optou por não contê-los nesse momento. Mas essas classes aqui, Arconte, Cernunnos e a Ticonderoga, elas são bastante semelhantes, né? Tipo, só que os Cernunnos eles são superiores aos benefícios. Classes não padronizadas. Explicado. Anomalias dessa classe são cujas que não sabia tal informações sobre ou cujo não eram compreendidas completamente, a ponto de seus efeitos serem agora explicáveis pela ciência convencional, ou foram erroneamente identificados como anomalias antes de serem desmascarados como uma farsa ou algum mal-entendido. Embora essa classe esteja separadamente como SCPs explicáveis, um SCP de classe primária ou mediana pode ser reclassificado como explicado, com uma investigação mais profunda de arquivos da aparente anomalia. Neutralizado. Um SCP que não possui mais propriedades anômalas funcionais pode ser que deixou de funcionar sozinho ou alguém o destruiu acidentalmente ou propositalmente. De qualquer forma, essa classe são de SCPs que cessaram os efeitos anômalos. Desativado. Anomalias desativadas são SCPs que foram intencionalmente destruídas ou despojadas de suas propriedades anômalas pela própria Fundação SCP. Como a Fundação geralmente tenta conter, em vez de neutralizar objetos anômalos, essa classe de objeto só é usada quando não é possível conter completamente uma anomalia ou quando um gasto excessivo de recursos é necessário para mantê-la em contenção. A desativação também pode ser realizada por razões éticas, particularmente quando a contenção acarreta sofrimento extremo ou não consegue evitar perdas excessivas de vidas ou de evitar perdas necessárias. A desativação de anomalias requer autorização de uma autoridade superior, como o Conselho O5, o Comitê de Ética ou o Departamento de Desativação. Pendente. Anomalias que ainda não tiveram uma classe atribuída podem ser rotuladas como pendente. Isso indica que a Fundação não possui informações suficientes para atribuir uma classe à anomalia. Essa decisão é deliberada para enfatizar que a pesquisa está em andamento e não significa que o autor simplesmente tenha dificuldade de qual classe atribuir. Não contido. SCPs que ainda não estão contidos podem receber uma classe de objeto aleatória, geralmente Keter, mas em alguns artigos o termo não contido é usado em vez de uma classe de objeto para enfatizar que é necessário um esforço contínuo para estabelecer ou restaurar a contenção. E por último, classes de objetos esotéricos.
são classes de objetos adicionais não listados acima. São geralmente criadas para desenvolver a narrativa de um SCP específico e são usadas apenas uma vez, sendo, portanto, denominadas classes de objeto esotéricas ou narrativas, como você preferir. Classes de objetos esotéricas que são usadas com frequência suficiente podem eventualmente atender aos requisitos para serem adicionadas à lista de classes secundárias acima. Recomenda-se o uso de uma das classes de objetos primárias listadas aqui para a maioria dos SCPs, utilizando outra classe de objeto apenas se houver uma boa justificativa no artigo. Bom, vou dar uma opinião aqui sincera sobre as classes não padronizadas, começando com a explicado. Tipo, anomalias cujo sabe tudo sobre elas, tudo, desde quando a origem dela, o que ela faz, o que ela não faz, tipo, é tudo. E essas anomalias são as mais interessantes de ler na Wiki, porque, tipo, são as que tem mais textos, são, tipo, as que mais são, tipo, mais escritas, bem escritas, falando na real, né? Então, tipo, a classe explicado é boa. Bom, a neutralizada não tem como falar outra coisa, né? São SCPs que não funcionam mais ou morreram. Simples assim. Tipo, antes eram de outras classes, Safe, Euclídeo, talvez até Apollyon. Aí talvez em algum momento ele se tornou neutralizado, tá ligado? Tipo, morreu, deu alguma coisa. É bem curioso, né? Tipo, saber um SCP neutralizado, né? Tipo, neutralizado. Desativado. Bom, a diferença entre neutralizado e desativado é que um SCP neutralizado são anomalias que não funcionam mais. Tipo, alguém pode ter destruído acidentalmente ou propositalmente. Tipo, não foi a fundação que foi lá e matou ele. Foi ele que não funcionou mais ou alguém foi lá e destruiu ele. Agora, as desativadas são anomalias que são desativadas pela própria fundação SCP. Como fala aqui, que para evitar perdas excessivas ou vidas necessárias, né? Ou até mesmo o gasto excessivo de recursos. Então, a desativado é a que a fundação SCP vai lá e desativa, mata, né? Falando mais a real. E a neutralizada é que um SCP para de funcionar por si mesmo ou alguém vai lá acidentalmente ou propositalmente destrói ele. Então, essas são as duas diferenças entre essas duas classes, a neutralizado e a desativada. Bom, a pendente eu acho que tipo, é uma classe de objeto que tipo, um autor pode... Ele pode ter dificuldade de escolher uma classe, né? Tipo, alguém escreve, eu não sei qual classe eu ponho para anomalia, e talvez ele põe lá só, pendente. Depois eu vejo isso aí. Tipo, é legal saber, tipo, que tipo, a Fundação SP ainda tá estudando o que essa anomalia faz, que tipo, contém ela, tipo, métodos especiais de contenção, aí escreve lá pendente. Bem legal essa classe também. Bom, não contido. Bom, esse aqui já pode, né? Já pode receber, né? Não contidos, né? São SCPs que não ainda são contidos, né? Tipo, e a fundação, tipo, dá classes aleatórias pra ele, né? Qualquer classe. Aí, geralmente, que é Keter, né? Que Keter é, tipo, SCPs que são difíceis de conter. Bom, esses não contidos aí não tem nada pra falar mesmo, então, classes de objetos esotéricos. Tipo, são classes de SCPs que, tipo, são... Bom, esotéricos, né? Ou narrativas. Para quem viu o meu vídeo anterior falando sobre a introdução moderna para a Fundação SCP, narrativas ou patafísicos são, tipo SCPs que, tipo, de alguma forma tentam se, tipo... São histórias que os autores contam dentro da fundação que, tipo, algum personagem cria vida dentro do site e tenta matar alguém por ele. Ou, tipo, a história é tão boa e rica em detalhes que a própria fundação usa essa mesma história para conter a anomalia. Tipo isso, né? Um dia eu vou fazer um vídeo explicando isso direitinho em narrativos ou patafísicos. Bom, primeiramente eu queria falar, né, que todas as classes de objetos aqui foram explicadas, né? Tipo, tudo, né? Principalmente as que estão na Wiki SCP, que eu vou deixar um link na descrição aí pra vocês. Tipo,
Tipo, pra ter outras classes de objeto, eu vi que tem mais classes, tá, gente? Não é só essas aqui, não. Eu vi que tem outras classes, tipo a Yggdrasil, a... Esqueci o nome, eu acho que era acho que era da mão da serpente, eu acho. Depois eu falo sobre essas classes, tipo, classes bônus, né? Tipo, mas eu só falei só das primárias, das medianas, das não padronizadas e das... Bom, esse aqui foi o vídeo, espero que vocês tenham gostado, né? Quem não viu o meu vídeo anterior, eu vou deixar um link aqui também pro meu vídeo anterior da Fundação Explicado, né? Fundação SCP Explicada. E é isso. Muito obrigado e até outro dia.